sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. E eu sou o host, desse podcast. Na verdade, não sou o host porque eu sou a única pessoa que existe aqui, tá bom? Então, vamos aqui, mais um capítulo dessa história maravilhosa chamada Diário de um Open Mic. Hoje, mais uma aparição daquele quadro que todo mundo comenta. Onde eu vou, as pessoas falam: nossa, o De Carona com Open Mic é uma das coisas mais maravilhosas que eu já ouvi no seu podcast. E eu falo: humildade sua. Eu falo para as pessoas. Falo: nossa, bondade sua. Nem é tão maravilhoso assim, tá bom? Já fiz muito mais coisas maravilhosas do que o De Carona com Open Mic, mas concordo com você que realmente é uma gostosura ouvir esse podcast, tá bom? Então chega de enrolação, vamos falar logo aqui sobre o tema que eu quero falar, que é, na verdade, o quê? Eu não tenho tema nenhum. Então hoje é realmente... Olha, eu não sei nem se vai sair, viu? Eu, inclusive, tenho a impressão e o pressentimento de que não vai sair nada, meu amigo. Isso aqui, provavelmente eu tô falando sozinho pra ninguém, porque eu acho que eu não vou nem postar isso aqui. Se bem que o meu comprometimento com a qualidade é tão baixo que eu acabo postando. Eu não consigo não postar. Depois eu falo: não, quer saber? Vamos postar por quê? Porque às vezes tem coisa muito pior por aí e as pessoas postam. Então o importante é realmente estar produzindo conteúdo, tá bom? Então tô aqui, arduamente, mais uma vez, voltando da gravação do No Corre. O episódio de hoje, ele não fluiu tão bem, viu? Eu não sei, eu acabei não comentando isso com os outros integrantes, Mas eu achei que hoje não engrenou tão bem. Eu acho que talvez porque a gente chegou tarde e normalmente a gente chega cedo e fica trocando uma ideia antes, vai dar uma relaxada assim. E hoje eu achei que não foi tão bom não. Não chegou a ser ruim, então se você quer ouvir, pode ir lá ouvir que você vai ver que você vai se divertir, tá legal. Mas já teve muito melhores. Inclusive o último eu achei que foi bem bom. Então vamos lá, vamos falar o quê? Vamos falar aqui, segurança, Segurança no trabalho, esse assunto que é tão importante, Salva vidas mundo afora. Então vamos falar aí de segurança do trabalho. Você, meu ouvinte querido, que está me ouvindo agora aí, com fone no ouvido, enquanto você dirige uma retroescavadeira, você sabia que não pode usar fone de ouvido enquanto dirige uma retroescavadeira? Pois é, não pode. Eu não sei por quê. Porque você pode usar um protetor auricular. Qual que é como eu posso dizer? Qual que é a regra? Entendeu? Porque às vezes você usa o fone e aí você não ouve direito. Mas você tá com o protetor auricular para não ouvir direito. Será que é porque distrai a pessoa? E aí acaba podendo... Você achando que tá fazendo um buraco no chão e você acaba pegando seu amigo, que é um almoxarife, estava passando ali para entregar uma chave de grifo pro encarregado da obra. E aí você acabou de executar o seu melhor amigo e você só vai perceber quando você for almoçar. E aí ele almoça com você, Ele é seu truta, Jurandir o nome dele. E aí você vai almoçar e fala: caralho, cadê o Jurandir? Aí pergunta pra galera: vocês viram o Jurandir? Aí os caras: mano, a última vez que eu vi ele foi levar a chave de grifo lá pro mineiro. Aí você vai lá atrás do mineiro e fala: mineiro, o Jurandir te deu uma chave de grifo? Aí ele fala: não me deu, eu tô esperando aqui ainda. Inclusive, eu não almocei ainda, porque tô esperando o Jurandir. Aí você vai ligar pro Jurandir, você vai ouvir lá no fundo um toquinho daquele William Tell. Sabe que era o toquinho da Nokia, que era do William Tell? Que era toquinho polifônico. Aí você ouve e aí você vai ver que você acabou enterrando o seu melhor amigo. E aí o que você faz? Você conta para as autoridades? Não, porque você
vai ser indiciado e perder seu emprego. E vão comer sua bunda na cadeia. Então o que você faz? Já está enterrado mesmo. Você pega o celular e vende na Cracolândia. Vende o celular para um cracudo. Você nunca imaginou que um cracudo compraria um celular, né? Mas você está desesperado. E aí acabou acontecendo tudo isso. Por quê? Porque você estava ouvindo Ferg. Estava ouvindo Boys Don't Cry. Enquanto operava sua retroescravadeira. Então é por isso, cara, que é tão importante você concentrar no seu trabalho, escavando os terrenos por aí, tá bom? Por que chama retroescavadeira? Escavadeira. Porque não é só escavadeira. Será que tem uma escavadeira e tem a retroescavadeira? A retro é de retrô, de ré. Então ela escava para trás. Será que é isso? Eu não sei. Vamos mudar de assunto, que acho que esse assunto deu o que falar, hein? Olha que história maravilhosa. Chegaram a comer sua bunda nessa história. Isso que é a jornada do herói, hein? Queria falar não, mas realmente a gente teve emoção, teve aprendizado. Então nessa história, nesse episódio, isso aqui foi praticamente um programa da Rede Futura de televisão. Porque teve entretenimento, teve conhecimento, teve informação, teve segurança, teve inclusive representatividade, né? Teve a causa GLBTQI+, né? Quando eu falei de comer a bunda, não foi falando numa forma pejorativa, porque às vezes a gente fala, né, de comer a bunda como se fosse uma coisa ruim, mas toda forma de amor é válida, inclusive a forma de um detento amar o seu companheiro de cela, tá bom? A gente tem que parar de preconceito com isso, tá bom? Então vamos mudar de assunto, chega de segurança do trabalho, vamos falar do que agora? Vamos falar de propriedades, que eu tô passando aqui em frente uma construção de CD. Meu amigo, Cajamar, é impressionante. Eu tô voltando de Jundiaí pra Cajamar, eu moro em Cajamar, né? E toda vez que eu passo tem um CD novo que eu vejo. CD, não um CD da Sandy Júnior, não um CD do Calypso, um centro de distribuição. E aí agora ali em cima tem um que é da BR Properties, HTB, que deve ser um fundo imobiliário, né? Inclusive, se marcar, eu sou até dono de uma parte desse CD aí. E aí eu fiquei na dúvida. Vamos supor, eu tenho comprei, né, alguns fundos imobiliários. Eu vou dar agora a dica de finanças para você, né? Então, como funciona o fundo imobiliário? Você compra um papel, né? Não é bem uma ação. É como se fosse você vira sócio de um fundo imobiliário, né? Tem papéis aí a partir de R$ 79,90, tá bom? Você pode comprar lá, você compra através de uma corretora, né? Aí você vai lá e compra, e aí você vira dono de um pedacinho de um imóvel. E aí o que você ganha com isso? Você ganha aluguel desse imóvel, meu filho. Então você pode... Vamos fazer uma conta aqui, ó. Tem fundo imobiliário que tá pagando 0,8%. Isso quer dizer que se você pegar R$100 mil e comprar de fundo imobiliário, você ganha R$800 de aluguel. E agora eu te pergunto, aonde que se compra uma casa hoje com R$100 mil? Aí você fala, lá em Juazeiro do Norte. Só que um aluguel em Juazeiro do Norte de uma casa de R$100 mil é R$800? Acho que não, né? Então, vale a pena. Em vez de você comprar casa, compra fundos imobiliários, tá bom? Aí você ganha aluguel desses lugares sem se preocupar em se vão fazer furo na parede. Porque meu amigo tem umas casas... Nossa, uma vez eu morei numa casa de aluguel lá em Morato. Nós foi pôr um armário na parede. Parecia que nós estávamos brincando daquele Resta 1. Lembra Resta 1? Era uma cruz cheia de buraquinhos. Você colocava... é tipo uma dama assim. Aí você vai colocando, aí Resta 1 porque ganha quem ficar só com um. Alguma coisa assim, não lembro exatamente. Mas a parede parecia que tinha brincado de Resta 1. Lotado de furo, meu amigo. Aquela casa ali, ó. Eu acho que mais 3 furos a casa desaba. Porque a alvenaria estrutural já foi pro caralho já. Entendeu? Então, essa é a dica. Comecei falando de propriedades porque eu vi um outdoor. Dei uma dica aí, tá bom? Então, se você
tá querendo, às vezes seu sonho, né? É que também tem uma coisa, tem um cunhado meu que ele tem umas casas lá em Morato. E aí ele, é impressionante como ele constrói rápido. Ele pega e fala assim, vou fazer outra casa aqui. Aí eu falo, beleza então, da hora. Aí eu volto na outra semana, tá alugada já a casa, já fez, já construiu, já fez o acabamento e já tá alugado já. Uma semana não, mas foi 40 dias, mano. 40 dias ele fez uma casa. Tipo, a casa tava já com teto, né? Mas eu nunca tinha visto isso também. Tem uma nova... curiosidades agora, né? Tem uma nova maneira de se construir casa que o meu cunhado fez assim, eu nunca tinha visto. Ele pegou porque ele queria fazer a serralheria dele no nível da rua. E lá em Morato, eu já falei isso aqui, né? As casas lá, ou ela é pra cima da rua, ou ela é pra baixo da rua. Não existe uma casa no nível da rua. Isso simplesmente não existe. Em nenhuma rua de Morato. Não é que é na vila... Não, no centro de Morato não tem uma casa que você não tem uma escada nela. Então para você chegar na casa, ou você desce uma escada, sai da rua, desce uma escada e chega na casa, ou você sobe e chega na casa. Não existe casa terra em Francisco Morato. E aí o meu cunhado a casa dele era bem lá embaixo, né? Aí ele falou assim, eu vou fazer casa aqui, depois vou fazer um salão lá em cima. Aí ele queria fazer o salão, só que tava meio sem dinheiro para fazer a casa do meio. Aí ele pegou e eu nunca tinha visto isso. Aí ele pegou e fez as 4 paredes. Imagina, uma casa retangular só com 4 paredes. A casa tem uns 20 metros de comprimento e nenhuma parede na transversal, só tem 4 paredes. E aí ele fez a laje e aí ele fez o salão em cima. E aí depois que ele foi ganhando mais dinheiro, aí ele pegou e foi colocando as paredes, fazendo as divisórias. Tipo, ele já tinha pensado antes como ia ser. Então as janelas estavam no lugar certo já, os buracos da janela e tal. Mas eu achei interessantíssimo isso. Eu nunca tinha visto antes. O cara construir primeiro a fechar, né, as 4 paredes e depois ir fazendo as paredes de dentro. Aí ele fez isso e tanto que ele... como ele fez isso, aí ele pegou e fez uma casa, fez as paredes, fez uma casa. Aí com o dinheiro do aluguel dessa casa, ele já paga a prestação dos material para construir a próxima. Bicho é bom, hein? E aí, nesse caso, talvez tenha valido a pena. Porque ele com certeza gastou mais de 100 mil lá. Com certeza. Do jeito que tá caro o material, ele com certeza gastou. Só que ele não tinha os 100 mil de uma vez. Aí ele foi comprando material, foi fazendo os bagulho de picado. E outra, que aí, meu amigo, ele pegou, ele fez, olha, tem 1, 2, 3, já tem 3 ou 4 casas. Então ele coloca 600 conto cada uma. Se é 4 casas, já é 2.400. Entendeu? Aí já tá valendo mais do que o fundo imobiliário, entendeu? Então aí por enquanto ele tá morando em uma, mas vai terminar já. Então vai muito do seu gosto, né? Então você vê que a minha dica minhas dicas financeiras começou num lugar e já foi para outro completamente diferente. E vamos mudar de assunto de novo, porque esse assunto ficou bem sério. Vamos falar do próximo assunto, que é o que, ó? Placas de trânsito. Você tá vendo, né, que os assuntos tá vindo de acordo com o que eu tô vendo. Então eu vou pular o placa de trânsito, vou falar de queimadas. Eu vi um documentário uma vez que falava que inclusive esses dias eu vi de novo falando sobre isso, que eu não sabia que as queimadas no Cerrado, elas são cíclicas. Então, mesmo antes do ser humano existir, parece que já existia queimada. Inclusive, eu vi isso também em algum lugar, que parece que teve uma época aí, bem antigamente, antes de ter animal e tudo, parece que a vegetação veio primeiro, né? Posso estar falando besteira, mas eu acho que foi isso mesmo. E teve uma época que tinha árvore. As árvores cresciam, uma árvore dura bastante, mas não dura para sempre, né? Aí elas morriam e caía no chão. E não tinha nenhum micro-organismo, que hoje a árvore cai no chão, ela apodrece, porque tem vários fungos que vai comendo ela. E aí eles meio que digerem e ela o solo fica fértil por causa desses fungos e nasce outras coisas. Tem uns bagulho assim. Eu vi uma teoria
desses caras, eu não sei quem é que estuda essa porra, geólogo, sei lá, mas eu vi um bagulho que parece que há uma época aí, lá no período paleolítico, não sei se é esse período, mas em algum lugar aí da antiguidade, em algum momento da antiguidade, que foi juntando árvore morta no chão e não tinha decomposição, porque não tinha os micro-organismos que faziam a decomposição das árvores. E aí foi juntando milhões de anos, juntando árvore no solo. E aí parece que pegou fogo. Entendeu? Porque já tinha sol, né? Já tinha calor, já tinha oxigênio. Então já tinha todos os ingredientes para o fogo, né? Que se você fez brigada de incêndio, voltando no assunto da segurança do trabalho, você sabe que o fogo, ele precisa de 3 pilares para ele acontecer, né? De modo geral. Então, combustível, fonte de calor e oxigênio. Então, o combustível é as árvores, a fonte de calor é o próprio sol e o oxigênio é o próprio oxigênio que já tinha, né? E aí diz que pegou fogo e ficou queimando por milhões de anos. Milhões de anos não, mas queimou muito. Ficou queimando muito tempo. E aí diz que a fumaça ficou tanta fumaça e tão densa que cobriu a luz do sol e aí esfriou a terra. Olha que bagulho louco. O fogo esfriou a terra. Então não sei se é verdade. Ninguém sabe se é verdade, na verdade. É tudo... como eu posso dizer? É teoria, né? É teoria. Aí, até que alguém prove o contrário, eles provam com um certo nível de provas. Mas ninguém sabe de verdade como é que foi, né? Às vezes foi Deus que fez mesmo, há 10 mil anos atrás, sei lá. Então, às vezes não veio do macaco, na verdade foi Adão e Eva, Deus que fez rapidão e o mundo só tem 30 mil anos, eu acho que é isso, né? Acho que é 30 mil que falam que tem? Eu não sei. Mas, enfim, às vezes ninguém sabe qual é a verdade. E ninguém nunca vai saber, né? Então, é isso. Vamos para mais um assunto. No meio desse assunto aí, eu lembrei de outro assunto. Que era o que mesmo? Eu tava falando? De nutrição. Que eu acho engraçado também. Que a gente trata... até a medicina. A gente trata como se fosse uma ciência exata. Que tipo... fala... sei lá... Eu já ouvi falar que salame causa câncer. Como se desse pra pegar, colocar num microscópio o salame e olhar e falar assim: aqui tem a substância do câncer. E não é nada disso. Eu acho muito engraçado quando você começa a... Quando você começa não, né? Quando você começa a pensar exatamente como que funciona os estudos, é tudo chute, cara. Eles pegam e fazem umas pesquisas e tentam achar... coisa, tipo assim, um exemplo. Descobriram, por exemplo, não, deixa pra lá, não vou falar disso não. Caralho! Mano, agora eu vou mudar de assunto de novo. Eu não sei o que aconteceu aqui, que eu nunca tinha reparado. Mas tem muita teia de aranha nos fios aqui de Cajamar. Muita, eu nunca tinha visto. Caralho, eu passei, eu fiquei impressionado. Esse caralho foi autêntico. Não foi pra dar emoção à minha fala. Eu olhei pra cima assim, o bagulho parecia que tinha uma nuvem, de tão denso que tava as teias de aranha. Malandro, olha, não sei o que aconteceu não, viu? Mas acho que foi o Peter Parker que fez ali. Não é possível. Se bem que o Peter Parker aqui, ele tava fudido. Aqui no meu bairro até que ele ia conseguir se virar, porque tem bastante prédio. Mas onde eu tô aqui agora, só tem mato. Ele não ia conseguir voar nem um pouquinho. Ele tem que ficar lá em Nova York mesmo. Inclusive é uma curiosidade, né? Os vilão, eles queriam atacar Nova York e tal, né? Era só eles roubar um banco no interior lá dos Estados Unidos, que aí o Homem-Aranha não ia conseguir chegar lá. Eles são muito burros, né, os vilão? Porque você pensa bem, você sabe que em Nova York tem o Homem-Aranha. Aí você vai roubar um banco em Nova York, cara. Rouba um banco do lado, vai pra... Como é o nome daquela cidade? Nova Jersey. É um estado, né? Faz bem divisa lá. Mas enfim, vai pra Nova Jersey e rouba um banco lá, cara. Vai pro subúrbio, rouba um banco lá no subúrbio. Aí o Homem-Aranha não vai conseguir chegar, vai chegar de motoca.
Aí não, os caras vacilão, aí vai lá e toda vez eles querem roubar banco ou quer fazer alguma coisa em Manhattan. Aí se fode, né? Mas pra largar de ser trouxa. Por isso que o crime não compensa. Porque é burro, né? Os caras... Mas também, né? Ele não existe, né? Nem o Homem-Aranha, nem os bandidos. É engraçado também quem fica discutindo o universo de herói, essas coisas, que não existe. O que mais que eu ia falar? Ontem eu assisti um filme da hora. Qual que foi mesmo? Ah, não foi da hora não. Foi Viúva Negra. Até que é legal sim, vai. Mas eu assisti outro bagulho da hora também. Deixa pra lá. Vamos falar de outro assunto. Vamos falar de Carreto. Não, acho que eu vou terminar por aqui. Esse episódio acho que eu vou postar. Teve uma parte... Depois eu acabei me perdendo, mas teve uma parte que ficou boa. Então eu vou postar assim mesmo. Tá bom? Então é isso. Fique com Deus. Nada de armas, use camisinha e volte no próximo. É nóis. Pera aí que eu não consegui pausar o bagulho ainda. Caralho, mano. Hoje eu fiz em 20 minutos. Acho que eu fui muito rápido. Preciso ir mais devagar pro episódio ficar maior. Já tô chegando em casa e deu 20 minutinhos só. Mas hoje nós exagerou, viu? Caralho, nós começou tarde e se empolgou lá, mano. Meu Deus do céu. Saímos do podcast 00:30. Tá maluco. Então é isso. Até amanhã. Essa semana não tem show. Quer dizer, tem show sim. Sexta-feira. Sexta-feira, show no Céu de Pirus. Eu acho engraçado. A gente fala Perus. Mas quando vai falar do bicho é peru. E escreve igualzinho. O bairro lá de São Paulo chama Perus. Mas na verdade é Pirus. E tem um bairro que chama Pirus. Que engraçado, né? Pra nós que mora aqui já ficou normal. Mas quem é de fora eu ia achar bem engraçado. Um lugar chama Pirus. Eu vou fazer show no Pirus sexta-feira. Ai, ai. Tchau, até mais.